Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E a gente tá chegando nos últimos dias da maratona de horror aqui do canal, que vai até 17 de novembro. Foram muitos conteúdos sobre séries, filmes e livros no último mês. E hoje eu trouxe um vídeo especial, 16 momentos de filmes e séries que fizeram valer a pena ser fã de horror. Eu não tô falando aqui dos mais assustadores, embora alguns deles sejam sim traumatizantes, mas sim daquela cena que você assiste e fala que cena foda, e se torna um momento da ficção marcante para sua vida. Apesar das cenas dessa lista terem sido escolhidas por mim, quem votou na ordem que elas vão aparecer nesse ranking até chegar na melhor, na número 1, foram vocês lá no meu Twitter. Quando a maratona de horror começou, eu dei início a uma thread que ainda está sendo completada, um filme por dia, até completarmos 31 momentos marcantes de filmes e séries, e vocês estão votando lá nessa thread quais filmes e séries são os seus prediletos. A Sabrina, minha querida irmã editora, pegou os 16 primeiros filmes dos quais eu falei na thread, computou os votos e colocou eles na ordem do menos votado para o mais votado. Mas esse vídeo aqui é só de 16 filmes, como eu disse, a thread vai ter 31 e a votação desses últimos 15 ainda tá rolando lá no Twitter. Vou deixar o link do meu perfil aqui na descrição para que vocês possam correr lá e votar. E se gostarem desse vídeo, eu trago um próximo com mais 15 momentos marcantes de filmes e séries de horror. Sem mais delongas, bora lá então! Antes de mais nada, é bom avisar que, como eu vou falar aqui de momentos e cenas específicas de filmes e séries, nessa lista inteira nós vamos ter spoiler. Mas a Sabrina, como de costume, vai deixar na edição do vídeo, a cada vez que eu citar um dos filmes ou séries, a minutagem onde os spoilers sobre aquele conteúdo terminam, para que vocês saibam o tempo certo do vídeo para onde pular quando não quiserem pegar um spoiler de algum filme ou série específico. Você ama editar meus vídeos, não ama? Ah, alguns sim. Senhor dos Anéis, não. Você vai entrar em conflito com os fãs de Senhor dos Anéis aí. Mas realmente são vídeos difíceis de editar, eu entendo. Mas eu não deixo de fazer com carinho. Sempre com carinho. Bom, bora começar essa lista então. O primeiro momento da lista é uma cena bem marcante, mas que foi a menos votada por vocês. É do filme Halloween de 2018, dirigido pelo David Gordon Green. Esse filme foi muito importante para reviver o horror slasher no cinema nos últimos anos. E apesar dele ter se transformado depois de uma trilogia onde o segundo e o terceiro filme não foram muito bons, o Halloween de 2018 é excelente. Ele ignora todos os acontecimentos das várias sequências que o Halloween original teve e vem ser uma sequência direta do filme de 78 e traz aqui uma história onde 4 décadas depois de escapar do ataque do Michael Myers, a Laurie Strode precisa confrontar o seu bicho-papão mascarado mais uma vez depois que ele escapa de uma instituição por causa de 2 podcasters que tiveram a brilhante ideia de ir lá esfregar a máscara do Michael Myers na cara dele, e é justamente aqui que entra a cena que eu coloquei, porque pra mim uma das cenas mais marcantes desse filme, muito significativa pra quem curte o subgênero do slasher, é o Michael Myers recuperando a sua máscara depois da cena do banheiro, onde ele acaba com a raça desses 2 podcasters, dá uma dosinha principalmente da mulher ali, mas eu gosto muito da forma natural como ele simplesmente mata o pessoal do posto de gasolina, rouba a roupa do mecânico pra trazer o seu outfit original e veste a máscara novamente, trazendo muita nostalgia pros fãs do filme de 78. A próxima cena memorável é de um filme recente, X, A Marca da Morte, que foi lançado em 2022 e é dirigido pelo Ty West. Já falei desse filme num dos últimos vídeos aqui do canal. Nele a gente acompanha um grupo de atores que vai fazer um filme adulto na zona rural do Texas, sem que os anfitriões da casa de fazenda que eles estão alugando saibam o conteúdo que eles vão gravar ali. E aí, quando os 2 velhinhos descobrem que é um conteúdo pornográfico que está sendo feito, o elenco vai se ver numa luta desesperada pelas suas vidas. Mesmo sendo um filme que lançou há pouco tempo, a cena que me fez colocar ele nessa lista ao lado de vários clássicos do horror é a cena em que a Pearl, a personagem idosa que tá matando a galera, chega de madrugada ali enquanto a Maxine, que é a protagonista, tá dormindo, fica observando o corpo dela, tira a camisola, fica nua, deita na cama e começa a passar sangue da Maxine, começa a relar ali no corpo dela, e é uma cena que pra mim agrada 2 pontos de vista sobre esse filme. Agrada tanto aquelas pessoas que
que curtem filmes com críticas e camadas, porque a cena é uma ótima pontada de como a indústria enxerga o corpo da mulher em diferentes idades. Só que ao mesmo tempo, para aqueles que só querem se entreter com um bom filme de horror slasher, não tem nada mais bizarro que essa cena. E quando a gente foi ver o filme, pra mim foi a pior cena, né? Porque você sabe que eu tenho medo de idosos. A Sabrina tem medo de idosos. Então mandem aí nos comentários filmes com idosos macabros pra Sabrina assistir. Esse é um bom tema de vídeo pro canal. Filmes com gente velha Aí demoníaca. você faz sozinho e edita Você vai editar sozinho. de madrugada. Bom, você ficou triste com isso? Ah, fiquei. A próxima cena que eu vou puxar aqui, cambada, eu confesso que fiquei com uma mágoa aqui com vocês, porque nessa lista de 16, vocês colocaram na votação ela em 14º lugar, e ela merecia estar mais em cima, porque é uma sequência de cenas de Hereditário que com certeza tirou o sono de muita gente. Se você acompanha o meu canal, acho meio difícil você não conhecer Hereditário, porque eu já falei desse filme não sei quantas vezes. É um filme de 2018, dirigido pelo Ari Aster, e conta ali a história da família Graham, que depois da morte da avó, vai começar a sentir uma sombra dessa matriarca pairando sobre a família, principalmente sobre a garotinha Charlie. E apesar da Charlie ser o foco das assombrações na primeira parte do filme, depois de uma tragédia que acontece com ela, a gente vê várias desgraças se desdobrando aí na vida da mãe, Annie, e do irmão mais velho, Peter. A cena em específico que eu trouxe é toda a sequência final de Hereditário a partir do momento em que a Annie fica possuída. A Toni Collette, que atriz fenomenal nesse filme aqui, ela não só brilha na atuação o tempo todo, mas aqui, junto com a direção, ela perturba a gente de uma forma angustiante. A primeira vez que eu vi esse filme, na hora que ela aparece escondida atrás do Peter, depois na hora que ela sai correndo do canto da parede quando você não espera e sai disparada atrás dele, nossa, que cena que me deixou sem ar. Eu até comentei lá no tweet que eu fiz que a cena quando chega no final dá a sensação que a gente correu tanto quanto o filho e que a gente perdeu a cabeça que nem a mãe. E eu vou ser justa nesse, porque na verdade o meu voto vai ser justo, porque o seu tem muito peso de ser o seu filme predileto da vida, como você disse. Não é da vida, mas... E eu acabei de editar um vídeo seu onde você fala essa frase. Hereditário é um dos meus filmes prediletos da vida. De horror. Eu tenho um vídeo só sobre o Paimon falando de Hereditário, que é um dos meus filmes de horror prediletos. Mas o meu voto sendo justo, sem esse peso de filme predileto, essa cena realmente é assustadora e ela é perfeita. Sim. Então eu merecia ter ganhado mais votos de vocês, viu? Mas falando em meus filmes prediletos da vida, Sabrina, passa o quadro aí, por favor. Preciso falar isso abraçado, né, com meu queridinho. Vamos falar de O Labirinto do Fauno, que é um filme de 2006 do diretor Guilherme Del Toro. E assim, eu sei que pra muitos O Labirinto do Fauno não é considerado um filme de horror, ele estaria mais ali numa fantasia sombria, mas eu trouxe uma cena dele aqui porque essa cena em específico é de horror sim e traumatizou muita criança. Pra quem nunca assistiu em O Labirinto do Fauno, a gente acompanha a jovem Ofélia em 1944 na Espanha, indo junto com a sua mãe morar com o novo marido dela, que é um oficial do exército bem sádico que está tentando reprimir uma guerrilha. Só que explorando ali o local, a Ofélia vai encontrar um fauno que vai revelar que ela é a reencarnação de uma princesa perdida e que por isso ela precisa completar 3 tarefas perigosas para voltar a ser imortal. A cena que eu trouxe aqui é justamente uma dessas 3 tarefas, a clássica cena do Homem Pálido. O Del Toro é conhecido enquanto diretor e produtor por fazer monstros icônicos e para mim o Homem Pálido é o monstro mais icônico que ele já criou até hoje no cinema. Tem um vídeo aqui no canal somente sobre a história completa do Homem Pálido, vou deixar ele aqui nos cards. E o que eu mais gosto dessa cena é que além dela ser bizarra e agoniante, porque você torce pra menina conseguir sair correndo, ela também tá ali cheia de críticas sociais, já que o Homem Pálido vai atrás das crianças quando ele tem uma mesa farta com um banquete delicioso, justamente na época da Guerra Civil Espanhola, onde a fome assolava o país. Então nada mais justo que essa cena estar nessa lista. Na próxima posição nós temos um momento de Pânico, de 1996, do lendário diretor Wes Craven. Acho que todo mundo já conhece Pânico, não preciso falar muito. A gente tem ali um grupo de jovens que vai enfrentar o famigerado assassino mascarado Ghostface e tentar descobrir as suas identidades na cidadezinha de Woodsboro. E pra mim o momento mais marcante de Pânico é um momento que eu não vivi como as pessoas que assistiram esse filme no seu lançamento, afinal tava nascendo quando Pânico lançou nos cinemas. Eu tô falando da cena inicial, que pra mim é uma abertura
abertura incrível que mistura suspense, humor ácido e tensão, que com certeza fez com que naquele momento o gênero do slasher ressurgisse com força no cinema, principalmente porque ninguém esperava que eles tivessem coragem de matar a Drew Barrymore, que era uma atriz super em alta, logo no comecinho do filme. E quando eu fui assistir Pânico pela primeira vez, anos depois que já tinha sido lançado, porque se eu não me engano eu já era adolescente, eu fiquei em choque porque eu sempre via a Drew Barrymore na capa do filme em destaque e eu achava que ela era a protagonista. Então parabéns a Drew Barrymore, Ghostface, Wes Craven e todos os envolvidos nessa cena maravilhosa. A próxima cena marcante, deixa eu pegar ela aqui também, vou ficar brincando nesse vídeo de pegar os elementos do cenário, né? Mas vamos falar de Carrie. Carrie é uma obra do Stephen King que contou com muitas adaptações para o cinema, mas é claro que a melhor e mais clássica é o Carrie de 76, dirigido pelo Brian De Palma, onde a gente acompanha essa jovem tímida sendo perseguida pelos colegas, sofrendo bullying até da própria mãe, que depois de muita repressão vai descobrir poderes telecinéticos. E se eu tô falando de Carrie, você já sabe qual é o momento que eu trouxe nessa lista, afinal é impossível a gente não colocar nessa lista uma cena que virou um marco no cinema e depois seria repetida diversas vezes em outros filmes, em séries e até em novelas brasileiras. É a belíssima cena do baile onde Carrie leva um balde de sangue de porco na cabeça, perde toda a sua sanidade e usa os seus poderes para matar todos aqueles que riram dela. Eu amo a forma como a cena é construída, as cores vibrantes e principalmente o lance que o Brian De Palma faz ali de te deixar em dúvida se os colegas realmente estão rindo da Carrie apontando o dedo pra ela ou se foram só alguns que riram e ela tá imaginando essas risadas e talvez ela tenha matado muitos inocentes que poderiam não merecer. Alguém merece ser trucidado no ginásio da escola? Será, né? Sim. Alguns sim, né, sabe? Alguns sim. E além disso, tem que falar da excelente atuação da Sissy Spacek, porque aquele olho esbugalhado dela encarando todo mundo, pra mim é perfeito. O olhar da Sissy Spacek ninguém supera. E olha que coincidência, o filme que ficou acima de Carrie também é de uma loira cheia de sangue no vestido. Eu tô falando de Casamento Sangrento, um filme de 2019, dirigido pelo Matt Bettinelli-Olpin e pelo Tyler Gillett em conjunto, que talvez se classifique como um terrir, e é uma obra que eu amo de paixão. A gente acompanha nessa história a Grace, que se casa com o herdeiro de uma família que é dona de um império de jogos de tabuleiro. Mas no dia desse casamento, ela descobre que a família tem um pacto com o demônio e eles vão ter que fazer um ritual com uma brincadeira que foi sorteada, e a brincadeira é um esconde-esconde mortal. Quer dizer que ela vai ter que se esconder da família e eles vão tentar encontrar ela e matar. Acontece que a família precisava fazer isso naquela noite, porque se eles não matassem a Grace, eles acreditam que seriam todos punidos e mortos pelo demônio. E é claro que o momento que eu trouxe pra lista é o final desse filme, porque aquela cena, gente, ela é genial e eu racho de rir todas as vezes que eu assisto. Porque quando o dia amanhece, eles não conseguiram matar a Grace e aí por alguns segundos nada acontece, eles olham uns pros outros pensando assim, que quer dizer que a maldição era uma mentira? Então, o que a gente faz com ela? Porque agora a gente percebeu que a gente não tinha motivo real pra matar ela. E aí o noivo da Grace tenta pedir desculpa ainda, pedir perdão dela, só que de repente eles veem que a maldição era real, todo mundo começa a explodir e a Grace começa a gargalhar enquanto o povo tá explodindo e você gargalha junto com ela. E definitivamente a gente nunca comemorou tanto a vitória de uma Final Girl como nesse filme aqui. Eu não sei se é meio macabro, mas eu adoro finais de filme, tipo Midsommar, que acaba com a mulher, o povo morrendo e a pessoa sorrindo. E a pessoa sorrindo. Ou rindo, eu adoro. Você é meio macabra, irmã. E falando em finais macabros com personagens loiras sorrindo, veja um filme da próxima posição que junto com Hereditário também é um dos meus prediletos. Eu sou apaixonado por A Bruxa de 2015, do diretor Robert Eggers. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal do quadro Fatos e Mitos, em parceria com as meninas do canal Clube dos Excêntricos, destrinchando por completo esse filme. É um vídeo que particularmente eu gosto muito e recomendo que vocês assistam. E a história de A Bruxa acompanha uma família no século 17 que é tomada por uma histeria religiosa depois que o bebezinho some, sequestrado por uma bruxa velha da floresta, e eles começam a acreditar que o demônio está tentando os seus filhos e que a sua filha Thomasin é a culpada por tudo. Eu já trouxe diferentes pontos de vista sobre esse filme em vários vídeos que eu fiz aqui no canal. Esse é inclusive um dos filmes que eu trouxe naquela lista de filmes onde o final parece feliz, mas na verdade é triste. Mas independente desse final ser mais depressivo ou a
alegre pros personagens, é um final incrível e toda a sequência de cenas a partir do momento em que o Black Phillip se revela como demônio, faz a Thomasin assinar o seu livro perguntando pra ela se ela quer provar o sabor da manteiga e depois leva ela pra reunião de bruxas na floresta, onde ela termina ganhando seus poderes e flutuando sorridente. Nossa, que cena espetacular que me arrepia toda vez que eu vejo. Essa cena é boa, mas pra mim nenhuma cena supera a cena... Não, eu tenho duas. Tem a música do Black Phillip das crianças cantando, mas pra mim a melhor ainda é quando eles estão lavando a roupa lá no laguinho do pai. E aí a menininha começa a irritar eles, aí ela vira pra menina: eu sou a bruxa, eu tô amaldiçoada. Pra menina calar a boca. Aquela cena pra mim é ótima. Esse perfeita. filme tem muitas cenas, né? E assim, claro, tinha que ter a menção honrosa também a Black Phillip, aquela musiquinha é excelente. Falando em conteúdos do meu coração, né? A cada posição eu vou fazendo um link, É um né? filme, mas é um filme predileto, uma série predileta. Mas, gente, a lista foi feita por mim com momentos marcantes, então praticamente só tem obras prediletas minhas aqui. Mas bora falar de A Maldição da Mansão Bly, série da Netflix de 2020, criada pelo Mike Flanagan, que é meio que a segunda temporada da série antológica The Haunting, e é baseada em vários livros do autor Henry James. Nessa história a gente acompanha a personagem Danny, que vai trabalhar numa enorme e antiga mansão, e tem que cuidar de dois irmãos órfãos, o Miles e a Flora, e logo vai começar a perceber que algo não está certo com essas crianças e nem com essa casa. Eu tenho aqui no canal uma série de 3 vídeos destrinchando essa temporada por completo, porque ela traz muitas referências e adaptações incríveis das mensagens do Henry James, só que atualizadas para um contexto mais atual. Mas a cena específica que eu trouxe para essa lista de momentos que fizeram um fã de horror feliz é a sequência final, onde o fã de horror não foi exatamente feliz, a gente chorou muito, mas ainda assim choramos com um final emocionante, que é aquela sequência de cenas finais onde toca aquela música I Shall Believe. A gente tem revelado quem é a narradora da história, descobrimos que é a Jamie, a eterna mulher da Danny, e que ela toda noite ainda aguarda sentada na cadeira com a porta aberta que um dia a sua mulher do lago retorne pra ela. E bem no finalzinho do episódio, quando ela encosta a cabeça pra dormir, a câmera vai se afastando e o Mike Flanagan só coloca pra gente a mãozinha da Danny ali no ombro dela, mostrando que ela realmente sempre esteve ali. Eu acho essencial que essa cena esteja nessa lista, porque ela traz uma discussão muito interessante sobre o que o horror realmente significa. É uma discussão que vem muito da literatura do que é o horror enquanto gênero. O horror é muito mais um gênero que discorre sobre nossos medos e demônios interiores do que de fato a noção do senso comum de filmes e séries que nos dão sustos. Na próxima posição temos mais uma Final Girl, talvez a cena de Final Girl mais simbólica do cinema slasher, podemos dizer. Eu tô falando de O Massacre da Serra Elétrica de 1974, dirigido pelo Tobe Hooper. Eu acredito que é um filme que dispensa apresentações, mas pra quem nunca assistiu, a gente acompanha ali dois irmãos, a Sally e o Hardest, que depois que ficam sabendo por rádio que alguns atos de vandalismo estavam sendo cometidos em um cemitério no Texas, eles decidem ir até o local para se certificarem de que o túmulo do avô deles não foi violado, e eles vão junto com alguns amigos. Só que no caminho eles vão ser atacados por uma família de canibais. A cena que eu trouxe para essa lista também é o final desse filme, onde a galera toda já morreu, só a Sally sobreviveu, parece que não vai ter chance pra ela, que ela vai virar janta da família e do Leatherface. E aí o Leatherface e o irmão dele correm atrás dela, tentam alcançar ela enquanto ela tá fugindo, mas ela consegue chegar numa estrada onde aparece uma caminhonete, ela monta na carroceria do veículo e escapa enquanto o Leatherface fica putaço girando a motosserra no ar. O sorriso na cara da Sally nesse final é extremamente recompensador, até porque é um sorriso que vem com um duplo sentido, porque parece uma alegria extrema de alguém que conseguiu sobreviver a um verdadeiro massacre, mas ao mesmo tempo parece que ela tá bem perturbada e fica claro que esses acontecimentos vão impactar o resto da sua vida. Vamos falar agora de uma cena de American Horror Story, da temporada que na minha opinião é a melhor de todas, Asylum, a segunda temporada dessa série antológica que saiu em 2012 e assim como todas as outras é criada pelo Ryan Murphy. Nessa temporada a gente segue a história dos pacientes, dos médicos e das freiras que
ocupam o asilo de Briarcliff em Massachusetts nos anos 60. E as duas freiras que recebem maior destaque são a irmã Judy e a sua fiel assistente irmã Mary Eunice, que é o típico estereótipo da freira certinha, que faz tudo da forma correta e nunca consegue se impor para os outros personagens. E a cena que eu coloquei aqui como destaque é uma das melhores cenas de American Horror Story, na minha opinião, que é o exorcismo que acontece no começo da temporada, quando um garoto é trazido por um casal que estava preocupado depois de acharem um filho se alimentando de uma das vacas que ele matou. E aí a gente tem uma cena incrível de arrepiar do padre tentando exorcizar ele, que pega várias referências de O Exorcista, de outros filmes de horror também, e a cena se torna ainda mais icônica porque ela termina com o demônio saindo do corpo dele e possuindo a irmã Mary Eunice. E a partir daí, a irmã Mary Eunice, possuída pelo diabo, se torna a melhor personagem da temporada e o plot que a gente mais curte acompanhar. E bom, se eu falei de uma cena que se inspira claramente em O Exorcista, é claro que não podia faltar nessa lista a obra original, não é? Na posição seguinte, que recebeu muitos votos de vocês, nós temos uma cena de O Exorcista de 1973, dirigido pelo William Friedkin e roteirizado pelo William Peter Blatty, baseado no livro do William Peter Blatty. Tem vídeo aqui no canal também destrinchando O Exorcista junto com o Lucas do Refúgio Cult. E acho que todos vocês devem conhecer a história do Exorcista. Tem uma atriz que fica preocupada com a sua filha, que brincou de tabuija quando não devia e agora tá girando a cabeça e se masturbando com crucifixo. E obviamente a cena que eu trago aqui é do exorcismo em si, quando os dois sacerdotes estão tentando expulsar o Pazuzu do corpo da Regan. Ela começa a flutuar e também começa a testar a fé daqueles dois. É o tipo de momento do cinema que não pode deixar de ser lembrado, porque mesmo que o Exorcista tenha envelhecido em alguns aspectos técnicos e às vezes você que assista ele pela primeira vez hoje em dia não sinta medo, você tem que lembrar que todo filme de horror sobrenatural que você assiste e te faz sentir medo hoje em dia se inspirou em conceitos e técnicas que começaram aqui com o Exorcista nos anos 70. Próxima posição, Jogos Mortais de 2001, dirigido pelo James Wan. Muitos fãs da franquia concordam que nenhuma das sequências supera a genialidade do primeiro, onde a gente fica vidrado na luta contra o tempo desses dois personagens que acordam num banheiro imundo presos pelos pés numa corrente, com o corpo de um homem ensanguentado com um revólver e um gravador ali no meio deles. E aí vocês já sabem, eles descobrem a fita, colocam o homem no gravador e é revelado que eles estão fazendo parte de um jogo terrível controlado pelo Jigsaw, no qual precisam escapar dessas armadilhas mortais. A cena marcante desse filme é justamente o grande plot twist que acontece no final, lembrado por muitos até hoje como uma das principais viradas do cinema do horror, já que ninguém desconfiava que o cara supostamente morto no chão durante todo o filme fosse o vilão. Me conta aí se você lembra qual foi a sua reação quando você assistiu o final desse filme pela primeira vez e descreve como foi nos comentários. Chegamos então ao nosso top 3, mas antes de eu trazer os vencedores da lista, não se esquece, se você ainda tá aqui nesse vídeo é porque tá gostando. Então apoie o meu trabalho curtindo o vídeo, compartilhando o link com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações, porque a maratona de horror tá chegando ao fim, mas conteúdos de horror estão sempre sendo lançados aqui no canal, junto com outros conteúdos de fantasia e mitologia que eu sempre trago pra vocês. E Sabrina, ó, pra não falar que nenhum da lista te fez sorrir pra caramba, no top 3 tem, acho que talvez o seu filme de horror predileto, né? Não, segundo predileto. Qual é o primeiro? A Entidade. Ah, a Entidade é o A primeiro. Entidade é o meu filme predileto. Nossa. Nós fica em segundo. Nós fiquei em segundo, mas as criancinhas matando. Ah, gente, pra mim não tem nada igual aquele lá, não. Ok. Coisas com as quais Sabrina se delicia. Mulheres sorrindo no final de filmes de horror enquanto os outros morrem e criancinhas matando. Beleza, beleza. Bora falar de Nós, lembrado por muitos pelo seu título original, Us, um filme de 2019 do fantástico diretor Jordan Peele. E nessa história a gente acompanha a Adelaide e o Gabe, que levam a sua família para passar um fim de semana na praia e descansar, mas logo eles vão ser interrompidos porque um grupo de doppelgangers, que são clones da família deles, vão invadir a casa e começar a perseguir a família. Esse filme tem várias cenas incríveis que a gente poderia listar, mas nenhuma delas é tão incrível quanto o final, a revelação que o Jordan Peele deixa ali para explodir as nossas cabeças, quando a gente descobre que a moça pela qual a gente torceu o filme inteiro, na verdade, originalmente, era a doppelganger lá de baixo que tomou o lugar da Adelaide verdadeira quando ainda era uma criança. Eu não vou me alongar muito para falar do final
final desse filme, porque eu já falo bastante da crítica social que ele traz no vídeo que eu lancei do quadro Fatos e Mitos, destrinchando tudo sobre a mensagem nos mitos desses doppelgangers. Falei um pouco sobre eu encarar ele como um final que não é triste, naquele vídeo que eu lancei sobre 5 finais de filmes de horror que parecem tristes, mas na verdade são felizes. E reservei um bom tempo para comentar sobre esse final e as diferentes percepções que ele pode ter no vídeo mais recente que eu lancei falando da trilogia Jordan Peele, respondendo perguntas de vocês. E olha, gente, eu já amava quando eu assisti o filme da primeira vez, eu gostei muito do filme. Eu não sou muito de fazer jabá nos vídeos do Felipe, mas o vídeo de Fatos e Mitos de nós fez eu amar o filme mais ainda, ele é perfeito. Que é isso, hein? Ganhei o elogio da minha irmã. Isso é raridade, hein? A edição é melhor ainda. A edição é melhor ainda, né? Humildade. No segundo lugar, eu não esperaria algo diferente da votação dos inscritos aqui do canal. Afinal, esse palhacinho simpático aqui é responsável pelo início do canal Felipe Barbosa e pelos primeiros 100 mil inscritos que eu tive lá no começo, que vieram com os vídeos de It a Coisa. E é por isso que temos aqui o filme It a Coisa de 2017, dirigido pelo Andy Muschietti, baseado no livro de 86 do Stephen King. Nessa história, a gente acompanha o nosso querido clube dos losers que se une para investigar o misterioso desaparecimento de crianças na cidade de Derry, que estão sendo sequestradas e mortas por uma entidade que assume a forma do palhaço Pennywise. E embora It tenha várias cenas marcantes, a cena mais icônica, que até as pessoas que não assistiram o filme conhecem, é a primeira aparição do Pennywise no filme, quando ele pega o barquinho do George e vai pouco a pouco convencendo a coitada da criança até depois devorar o braço dele. A atuação do Bill Skarsgård como Pennywise é incrível na minha opinião, até os detalhes sucintos como o fato dele conseguir, sem a ajuda de efeitos visuais, colocar cada um dos olhos virados para um lugar, então um olho fica enxergando o George enquanto o outro olha para você na tela. E o mais importante dessa cena para mim é que definitivamente foi ela que apresentou o trabalho do Stephen King para toda uma nova geração que muitas vezes não conhecia os famosos filmes dos anos 80 e 90 baseados nas suas obras. Então, embora o Stephen King já fosse rico e famoso, ele mesmo sabe que tem que agradecer pra caramba pelo Pennywise, pelo boom que ele voltou a ter na última década. Porque elas explodem. Pop, pop, pop. E por fim, gente, em primeiro lugar, é assim, né? Se eu tive que dar um ralo em vocês por terem deixado o Hereditário lá no final, eu só tenho a agradecer vocês por terem votado e colocado em primeiro lugar a série da minha vida, que já estava aqui como spoiler desde o começo, A Maldição da Residência Hill. Eu já falei aqui da Maldição da Mansão Bly, e nessa série antológica, A Maldição da Residência Hill é meio que a primeira temporada, baseada no livro da Shirley Jackson, mas somente baseada mesmo, porque o Mike Flanagan aqui pega a história da Shirley Jackson e traz um contexto completamente atual e maravilhoso desenvolvendo aqueles personagens. A gente acompanha a família Crane, que são o Hugh, a Olivia e os seus 5 filhos, e acompanha vários acontecimentos que aconteceram quando eles se mudaram para a mansão Hill, na intenção de reformar a casa para depois vender. Mas aí na infância dessas crianças, eles foram atormentados por várias assombrações, e tudo isso vai refletir na vida deles depois de adultos, já que a gente vai assistindo a série intercalando ali presente e passado e entrando com força no psicológico de cada um desses personagens. Bom, eu peço desculpas pela quantidade de jabás pessoais que eu fiz nesse vídeo, mas eu preciso lembrar que eu também tenho 2 vídeos destrinchando a Maldição da Residência Hill e como a adaptação do livro para a série foi perfeita. E a cena que eu trouxe para essa lista, que é a cena vencedora mais votada por vocês, é a revelação da moça do pescoço torto. Quando a gente descobre que aquele espírito que atormentou a Nell desde criancinha era ela mesma no futuro depois de ter cometido suicídio. É aquele tipo de plot twist com várias camadas de interpretação que não só acrescentam muito a camada sobrenatural que o Mike Flanagan quer construir ali, de que nesse mundo dos espíritos não existe a noção de passado, presente e futuro, mas também traz várias reflexões sobre como traumas que levam uma pessoa a cometer um ato tão trágico podem vir de gatilhos que estão com a pessoa desde a infância. Bom, cambada, é isso. Esses foram os 16 momentos. É claro que faltaram muitos outros momentos de filmes e séries de horror, e alguns deles inclusive estão na continuação dessa lista que eu continuo fazendo na thread lá do Twitter. Se você gostou desse vídeo, me avisa aí nos comentários pedindo a parte 2 e não deixa de correr lá na thread para votar nos últimos 15 que ainda faltam para que a gente possa trazer um novo ranking de cenas marcantes. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!